Em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Amém? Na Bíblia Viva diz assim: afaste-se do amor ao dinheiro, sinta-se satisfeito com o que você tem, porque Deus disse: eu nunca abandonarei você, nem desampararei. Agora eu vou lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 22. Provérbios, capítulo 28, versículo 22. Na Bíblia Viva diz assim: o invejoso corre atrás das riquezas alheias, mas não percebe que a miséria o aguarda. Amém? A inveja é um mal que destrói a alma de destrói a alma das pessoas, né? Porque a pessoa invejosa, o que ela tem? Atinge o físico, a pessoa nunca está satisfeita com o que tem, vai querer as coisas alheias, do que os outros têm, né? Por isso que a palavra aqui diz assim, ó: o invejoso corre atrás das riquezas alheias, mas não percebe que a miséria o aguarda. Amém? Então o que acontece? Eu fui pesquisar no dicionário o que é inveja, né? Inveja é cobiça, né? Quer cobiçar o que é dos outros, né? Quem de nós já não passamos por essa situação, pessoas invejosas, e nos destruir, colocar uma situação difícil, né? Quantos de nós já não passamos por isso, né? Muitas vezes a pessoa nem percebe, muitas vezes a pessoa quer quer ter o que você tem, a pessoa quer ter o que você tem, quer alcançar aquilo lá. Você já tem, a pessoa não tem, mas a pessoa não fica satisfeita do que tem. Acontece muito disso, né? A inveja é provocada por um sentimento de desgosto, de pesar, bem ou felicidade de alguém, levando o invejoso a dizer intensamente bem alheio, né? Quem de nós já não passamos por isso, né? Que a pessoa não está satisfeita com o que tem, e a pessoa quer o que você tem, né? Quantos de nós não passamos por isso? Muitas vezes nem percebe que a pessoa tem inveja de você, da vida que você leva, muitas vezes a família que você tem, pelo emprego que você tem, a casa que você mora, o carro que você tem, né? A saúde que você tem. Tem muita gente que tem inveja disso, e a gente não percebe isso aí, isso é mal. Então, nós vamos estudar como combater essas pessoas, né? A inveja, muitas vezes, dentro da igreja, cria até divisão. Acaba criando divisão, cria um grupinho, né? O que acontece, né? A pessoa, muitas vezes, começa a reclamar da mensagem, começa a reclamar do louvor, né, que não devia ser isso ou aquilo, e acaba criando uma divisão, né? A pessoa, inveja no coração, não se alegra com a bênção do Senhor, não gosta de ver o próximo brilhar, se faz o que for possível para apagar esse brilho. Então a pessoa não pode ver o brilho que você tem, ela tem inveja. Muitas vezes você é alegre e a pessoa tem aquela inveja. Eu falei, eu queria ter a alegria que a pessoa tem. E essa inveja, a pessoa invejosa, ela acaba se destruindo, ataca o físico, né? Ataca a saúde da pessoa, porque a pessoa está obstinado que querer aquilo que ela não tem, mas que os outros têm, que o alheio tem. Isso acontece no trabalho, acontece em qualquer lugar, né? Eu me lembro que eu trabalhava num banco e tinha um rapaz que depois fui perceber. Ele era gerente administrativo, eu era gerente geral,
E ele fazia de tudo para boicotar o serviço. Eu fui descobrir depois, mas ele tinha uma inveja. Ele queria estar no meu lugar, né? Mas a maneira de puxar o tapete de todas as formas, né? Então a gente tem que essas pessoas, era uma pessoa triste, sabe? Pessoas que não estão satisfeitas com o que tem e não luta para ter aquilo, né? Não vai buscar, porque as pessoas que são as pessoas estão longe de Deus, estão afastadas de Deus, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos dar uma olhada. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contentos, não é assim que sois carnais, andais segundo o homem. Então, a pessoa que tem inveja anda, ele é pessoa carnal, não tem Deus, está longe de Deus, não tem comunhão com Deus. Porque a pessoa que tem comunhão com Deus, ela é pelo lado espiritual das coisas, você caminha no Espírito, você tem um coração quebrantado, você perdoa as pessoas. Quando é carnal, não, você começa, né, como diz a palavra aqui, né? O invejoso nunca, ele vibra com o sucesso do amigo, né? Quando vê quem trabalha pode ver, quando alguém recebe uma promoção, você vê que tem pessoas que vêm com alegria, mas tem pessoas que já vêm com um olhar diferente, porque aquela pessoa queria estar sendo promovida. Então, aí já entra a inveja, né? Então, quando a pessoa é promovida, tem pessoas que vêm de abraçar com alegria, e essas pessoas já vêm com outro olhar diferente já, né? Então, isso acontece muito, não só em todos os lugares acontecem essas coisas, né? A inveja é vista na Bíblia como um sentimento reprovável. Esse sentimento vem do dentro do próprio homem e contamina. Isso fala em Marcos 7:22. Vamos ver o Marcos 7:22. Diz assim: avareza, as malícias, dolo e lasciva, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, contaminam o homem. Então, veja bem, se a gente voltar um pouquinho atrás, no versículo 21 diz assim: porque dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios e adultérios. A avareza, a malícia e dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Ora, todos esses males vendo dentro contaminam o homem. Amém? Nós vamos estudar seis características para combater a inveja. 6 características para combater a inveja, né? A palavra portuguesa inveja vem do latim invidia, significa olhar torto, mal olhado, daí vem a expressão olho gordo, né? A venda do latim invidia significa olhar torto, mal olhado, daí vem a expressão olho gordo, dando a entender que o invejoso olha para o próximo, dizendo o que ele tem, odiando-o por isso. O invejoso sofre em consequência da felicidade do crescimento do próximo. Amém? Então, vamos ver aqui. As características, são 6 características, né? Primeiro nós vamos ver do que são capazes as pessoas invejosas. O que a pessoa invejosa é capaz, né? O ciúme invejoso faz muito mal ao ser humano, né? É um mal e faz mal à pessoa. Não apenas na saúde física, ela compromete a saúde espiritual. A pessoa invejosa
compromete a saúde espiritual, né? Em Provérbio 14, 30, diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos, né? Normalmente a pessoa invejosa não é feliz. A infelicidade dela, então, você pode já ver no próprio semblante que a pessoa não é feliz. Então, ela almeja tudo que você tem. A felicidade, a alegria, né? Nós vemos algum exemplo na Bíblia. É quando, em relação à oferta de Abel e Caim, né? O Senhor Deus aceitou a oferta de Abel. Por excelente, rejeitou por medíocre Caim, furioso. O Caim ficou furioso. Então, o que entrou? A inveja. A inveja do Caim em Abel, o próprio irmão, né? E há inveja entre próprios irmãos também, muitas vezes. Dentro da família, há inveja, né? Muitas vezes a gente não pode ser que nem vê, não percebe. Tem pessoas que não aceitam, mas é inveja, né? Quando o irmão vai bem, o outro quer também, cria inveja. Dentro de uma família grande, normalmente tem, né? A inveja entre irmãos, né? Um estuda, outro não estuda, outro faz, tem muito bom emprego, outro não tem. Acaba criando uma inveja. Uma família feliz, né? Isso aqui. Outro tema, não tenha inveja de quem não serve a Deus, né? Nós temos um exemplo lá em Salmo 73, Asaf, né? Ele tinha, vamos abrir Salmo 73, ver o que ele fala aqui, ó. Ele tinha inveja dos ímpios. Diz assim, o problema da prosperidade dos maus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviasse meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver prosperidade dos perversos. Olha aqui, ó. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio. Não partiram das canseiras dos mortais, são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que envolve com manto. Mas depois do versículo... vamos continuar aqui. 7. Os olhos saltam, lhes a gordura, coração brota fantasia. Montejam, falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra o céu desanda a boca, a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, os que têm fonte que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses ímpios que sempre tranquilos aumentam riquezas. Ele tinha inveja dos ímpios, que a vida, a riqueza, né, a prosperidade dos ímpios, né? E continua. Com efeito, inutilmente conservei o puro coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado, né? Aqui já ele começa a entender. Aqui ele começa, pois contínuo, versículo 14, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensava em falar tais palavras, já aí teria atraído geração de teus filhos. É só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até entrei no santuário de Deus, atinei com o fim deles. Tu certamente põe em lugares escoradios e faz cair a destruição. Como fica um súbito assolado, totalmente aniquilado do terror.
como um sonho quando se acorda, assim o Senhor o despertares, desprezará as imagens sábias. Quando o coração se me esmagou, as entranhas me comoveram, e eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e tu depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro quem eu comprasse na terra? Ainda que a minha carne e o meu coração satisfaça, Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos, os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os efeitos. Então aqui ele completa. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os efeitos. Amém? Na Bíblia Viva diz assim: no versículo 28 diz assim: quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus, soberano, Senhor, é a minha proteção, e por isso proclamarei mundo as grandes coisas que fez por mim. Ele reconheceu, aquele que não tem Deus está longe de Deus, né? Aquele que não tem Deus fica afastado. Então, nós mesmo, muitas vezes, como é que pode o ímpio prosperar, né, ter uma vida tranquila, viaja, faz um monte de coisa, e nós? Nós não questionamos muitas vezes isso, né? E muita gente fala, não vou servir a Deus não, porque o ímpio está ali, ó, prosperando, crescendo, com saúde, família, né? E a gente muitas vezes questiona, mas aqui o Asaf completa no versículo 28, aqui, ó, quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus, o soberano Senhor és minha proteção, e por isso proclamarei ao mundo grandes coisas que Ele fez por mim. Então Deus tem, se a gente parar para pensar, aquele que está próximo de Deus, imagine quantos Deus não tem dado livramento, quanto Deus não tem cuidado, né? A gente não para refletir coisas mínimas que Deus tem dado livramento, aquele que busca de Deus, né? Não vou dizer que não passe por luta, mas a gente que tem Deus, o Deus tem uma saída, você tem certeza que aquilo tem uma saída. Aquela luta que você passa é momentânea, é passageira, tudo passa. Então Asaf, ele que estava questionando a Deus, por quê? Por quê, né? E nós, muitas vezes, nós também questionamos. Nós ficamos, né? Deixa eu ver aqui, Provérbios. No Provérbio 24:1 diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. Né? Então, muitas vezes nós achamos que o ser ímpio é próspero, ímpio tem as coisas, né? E a gente muitas vezes acaba questionando, para servir a Deus, porque luta, né? Mas nós muitas vezes não percebemos o que Deus tem nos dado abençoado. Mesmo nas dificuldades, no momento certo, muitas vezes nós temos que ter paciência e esperar. Nós não temos paciência e esperar. Eu estava meditando uma palavra, em Salmo 27:14, diz assim: obrigado, irmão. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Essa espera que é difícil, né? Espera, aguardar. Nós não temos, muitas vezes, se não tem Deus, nós não temos paciência de esperar. E Deus, no momento certo, Deus vai trazer, né? Então, é difícil, porque Deus tem 3 respostas: sim, não, espera. Essa espera que é duro. Quem não tem Deus, não tem paciência de esperar. Quem tem Deus, espera em Deus a bênção. Porque Deus, muitas vezes, a demora, não é a demora. Deus, aqui nós pedimos tão pequeno, e Deus quer dar uma coisa muito maior. Deus não vem como bombeiro para apagar uma situação.
Ele quer dar uma coisa muito maior. Então, quem tem Deus, tem paciência de esperar, pela própria palavra. Então, nós temos que, como diz a palavra, esperar no Senhor. Descansar no Senhor. A gente passa por aflições, angústia, né? Então, quem não tem Deus já quer apoderar as coisas dos outros. Porque não tem paciência de esperar. E Deus tem grandes promessas. Nós temos dificuldade em esperar, né? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15... diz assim: mas se eu demorar, fique sabendo como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna alicerce da verdadeira divina. Isso na Bíblia Viva, né? Então, o que é isso? A casa de Deus, a igreja, tem a função de esclarecer a verdade. A verdade o que é? É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos esclarece. Por isso que a revelação do Espírito Santo, nós temos que buscar a revelação do Espírito Santo. Quando Asaf recebeu a revelação do Espírito Santo de Deus, ele deixou de murmurar, questionar. Então, nós temos que estar nessa mensagem, cada palavra, cada versículo, nós temos que buscar a revelação do Espírito Santo de Deus. Atrás da palavra tem uma revelação. Então, nós temos que meditar na palavra de Deus, buscar a revelação de Deus. Muitas vezes na oração, Deus fala com a gente, e a gente não dá ouvido, né? E Deus dá muitas vezes na oração. Eu me lembro que, acho que já contei para alguns já, eu morava em Curitiba e eu tinha ido para São Paulo, e meus filhos, eu tenho dois filhos, um casal na época, eles eram jovens ainda. Meu filho tinha acho que 17, um tinha 18 anos, minha filha devia ter uns 14 anos, e eu deixei os dois e fui para São Paulo. Fiquei 2 anos lá, trabalhando e cuidando. Na época fui por causa da minha mãe, que estava muito doente, e eu orava todo dia de manhã. Eu estava orando de manhã, cedo, e o Espírito Santo dizia assim: acabou o teu tempo aqui. Vai embora, volta para Curitiba. Fiquei assim, né? Mas quando foi à tarde, a minha filha ligou para mim: ô pai, você vai ter que vir aqui, vou olhar, que meu filho chama Daniel, né? O Daniel, os amigos dele estão tudo aqui trazendo bebida, falando muita coisa aí. Veio a confirmação, né? Então a gente tem que estar atento ao que o Espírito Santo fala, e a gente deu a confirmação, né? Então, o Espírito Santo fala conosco. Então nós temos que, em qualquer situação, dobrar o joelho, falar com Deus e esperar. Porque muitas vezes nós falamos, colocamos na mão de Deus, já levantamos, vamos trabalhar ou sair fazer alguma coisa. Nós não damos tempo para Ele falar conosco, para nos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter um momento de parar e dizer: Senhor, o que Tu queres, né? As lutas que vêm, para que é a luta, né? Então, veja bem, é o que o Espírito Santo deu revelação por Asaf. Ele entendeu que era Deus, né? Quem tem Deus, Deus guarda, abençoa, as coisas acontecem, tudo na hora, no tempo certo. E a gente tem que tomar posse da palavra, gente, muitas vezes. Eu estava com dor no joelho esses dias, de vez em quando me dá uns dor no joelho, eu tomo posse daquela palavra. Jesus não diz, Mateus, acho que é 7, 8, 16, diz assim, que levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, pela sua pisadura fomos sarados. Eu falei: Senhor, está escrito, o Senhor já levou na cruz do Calvário. Eu fico profetizando. Passou minha dor, nem percebi que dia que saiu. Eu estava com dificuldade de dobrar o joelho, dobrar a parte interna doendo, né? Outra vez também esse foi no lado direito, lado esquerdo eu estava com problema, dor também. E eu comecei a tomar posse dessa palavra. E eu disse: eu estou curado.
O Senhor levou na cruz do Calvário, estou curado. Olha, eu aprendi esse ensinamento lendo o livro da Joyce Meyer. Acho que é Minha Boca Grande, parece o nome do livro. E ela dá um testemunho na dor na coluna que ela tinha, e ela profetizava essa palavra, toma posse. Falei, toma posse da palavra. Você crê. E quando você menos espera, nem sabe quando que passou, diz que ela tinha um bolo na coluna, ela nem sabe quando que passou. E o meu joelho também é a mesma coisa. Eu estava vindo hoje para cá, falei, cara, meu joelho está bom já, não estava sentindo dor mais. Né? Então nós temos que ter a revelação do Espírito Santo da palavra. Nós temos que tomar posse e crer. É como foi dito na mensagem, o pastor falou sobre a fé. Nós temos que ter fé, acreditar. Nem que seja o tamanho do grão de mostarda. Não é fé grande, né? Mas acreditar. O tamanho do grão de mostarda, já essa fé que nós temos, acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Quando nós não acreditamos, estamos duvidando de Deus. Então Asaf entendeu que não tinha, que a revelação do Espírito Santo de Deus, ele deixou de questionar sobre o ímpio. E até hoje tem muitos irmãos da igreja que questionam isso. Ser ímpio é bom porque prospera, né? As pessoas viajam, né? Muitas vezes a irmã Cíntia até falou assim, porque fulano foi para o Disney, né? A família levou as crianças. E outra pessoa que fica com inveja, poxa vida, por que fulano pode e eu não posso? Né? Mas Deus prepara no tempo certo. A palavra de Deus não diz lá em Salmo que Deus atende o desejo do nosso coração? Deus sabe a necessidade de cada um. Qual que é a prioridade? Qual é o desejo de coração de cada um? Deus quer saber o desejo da Sônia. Qual o desejo? Necessidade Deus conhece. Mas qual é o desejo dela? Né? Então coloca na mão de Deus e descansa. Né? Outro tema é, não tem inveja de autoridades espirituais. A inveja contra autoridades espirituais é algo extremamente perigoso. Né? As pessoas que... Tem umas passagens que nós vamos ler, vamos entender. Acho que é Números, deixa eu ver se é número. Vamos abrir Números capítulo 12. Amém? Diz assim, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Veja aqui, entrou a inveja em Miriam e Arão, eram irmãos, né? Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Então, eles disseram, por que Deus fala só com Moisés e não fala comigo? E o Senhor ouviu, né? E viu o que aconteceu depois? A consequência desse questionamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. No versículo 5 diz assim, Números capítulo 12, versículo, então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, Miriam e eles se apresentaram.
Então disse, ouve agora minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faz conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha boca? A boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés, a ira do Senhor contra ele se acendeu, retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda, eis que a Miriam achou leprosa, branca como neve, olhou Arão com Miriam, eis que estava leprosa. Veja a consequência de uma inveja contra a autoridade espiritual. Né? A mesma coisa aqui na igreja. A missão cristã, o ministério do pastor Miranda. A visão é dele. Nós somos ajudadores dele. Nós temos que aceitar a visão que Deus deu para ele. Não é a gente chegar, acho que pode ser feito. Não, acho não tem nada, acho. A visão, se ele não cumprir a visão que deu para ele, ele vai ter as consequências. Né? Ele tem que, a visão que ele deu. Cada ministério, cada pastor, quando assume o ministério, dá uma visão. Né? A visão que ele tem que seguir. Né? A visão que ele deu, quer dizer, com o tempo foi a visão celular. Grupo de células. A visão que Deus deu. Né? Então, se está dentro da visão, a igreja cresce, vai alcançar almas, vidas, levanta ajudadores, né? É isso que nós temos que ver. Muitas vezes, Deus, o caso aqui do Arão e da Miriam, né? O questionamento, aquilo que o Senhor ouviu, irritou Deus. Então, nós não podemos estar contra a autoridade espiritual. Tá? Muitas vezes a gente pode, eu acho que devia ser feito isso, acho que tem que fazer isso. Não tem que acho. A visão é dele. Nós temos que, se a gente quiser congregar aqui, nós temos que entrar no que a visão dele. Essa é a visão que deu Deus para ele. Não tem que questionar o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Eu não questiono o pastor. Obedeço o que ele fala. Muitas vezes até posso não concordar. Eu, Mauro, né? Mas eu tenho que obedecer porque é uma visão espiritual que deu para ele. Então, nós temos que estar submisso a uma autoridade espiritual, porque ele foi designado, ungido por Deus. Designado por Deus. Então, não temos que nada questionar, simplesmente obedecer o que ele manda e faz, obedece. E acabou. Né? Porque se a gente começar... Eu tenho uma mensagem, eu vi até do Silas Malafaia, se você não está de acordo... Peça a bênção e vai embora, porque senão você vai perder a bênção. E quando começa esse questionamento, o que acontece? Começa a ter divisão dentro da igreja. Aí. Porque a inveja cria divisão dentro da igreja. Né? Aqui, graças a Deus, não tem. As coisas são detectadas, cortadas na hora. Não tem. Mas tem igrejas que tem muita divisão dentro. Muita fofoca, como disse. Aqui, graças a Deus, não tem, né? Porque cada um sabe a missão. Então, nós temos que simplesmente obedecer a visão que o Senhor deu para o pastor Miranda. O ministério é dele. E Deus nos colocou como ajudador aqui, simplesmente para ajudar na obra dele. E nós temos que fazer. E tenho certeza, se a gente obedece, nós somos abençoados em todas as áreas. Né? Deus abençoa. E esta igreja é muito abençoada. Tenho certeza disso. Né? Eu sempre digo que nós somos muito bem abençoados, a igreja em todas as áreas. Né? Eu sei porque a irmã Fabiana está começando a participar, vai ver que as coisas são muito abençoadas. Né? Muitas igrejas passam dificuldade para pagar aluguel, um monte de coisa, a nossa igreja, graças a Deus, não tem esse problema. Né? Porque o pastor, ele ensina. A igreja vive de dízimos e oferta. E ele explica o que é dízimo, o que é oferta. Né? E dentro, você cumprindo isso aí, a igreja vai embora. Não precisa fazer outras atividades, outras coisas extras. Né? Amém? Não importa o que aconteça, não se torne invejoso em relação à sua liderança espiritual. Aqui está também. Né?
A mesma coisa na célula. Cada célula tem uma característica. Não é tudo igual. Né? Bom, Hélio e a Mariana que vai começar, ele vai ter a característica dele. A célula do Fernando e da Fabiana tem uma característica. A nossa tem, de outros, cada do campo da Maiara tem outra característica. Né? Experimenta visitar uma célula ou outra, cada um visitar, porque cada um tem uma característica. Cada igreja tem uma característica diferente. A Assembleia de Deus tem aquela congregação aqui tem uma característica. Aqui embaixo, o do El Shaddai é outro. Você vai em outras congregações, cada um, mesmo dentro da quadrangular, de cada congregação tem uma característica diferente. Né? Não é tudo igual. Por isso que as células também, cada um tem uma característica diferente. Né? Outra coisa, não use a Bíblia para disseminá-los. Filipenses 1,15. Vou ler na Bíblia Viva. Alguns, naturalmente, estão pregando o Evangelho por inveja e rivalidade. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Outros, porém, têm motivos puros. Né? O próprio apóstolo Paulo já estava, naquela época, já estava advertindo, né? Aqui diz assim, ainda nos primeiros dias da igreja, o apóstolo Paulo percebe que algumas pessoas estavam usando as verdades de Deus para disseminar a inveja. Né? Então nós não podemos, nós temos que pregar o que está escrito aqui, nada além do que está escrito aqui. Né? Aqui tem uma explicação assim. Em nossos dias, muitas vezes, testemunhamos as pessoas cometendo o mesmo erro, usando espaço consagrado à santa pregação para desabafo pessoal. Há também um outro espaço bastante utilizado por alguns cristãos invejosos, internet e redes sociais. Trechos bíblicos, o nome de Deus é coisa santa, são ferramentas de alguns cristãos para fundamentar a sua mensagem de caráter invejoso. Não podemos fazer isso. Deixa eu ver aqui, Atos... Vamos abrir Atos 17:5, bora. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a dupla, alvoroçavam a cidade, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazer para o meio do povo. Os judeus, porém, movidos de inveja, veja aqui, naquela época já, os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre de malandragem, ajuntando a turba. Amém? Vamos abrir, como combatê-los? Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Nós vamos abrir em Filipenses 4:12 antes.
Diz assim, aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Vamos ler versículo, vamos de 10 em diante, vamos colocar de 10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo que em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Então, então a melhor forma de combater a inveja é isso aí. A gente está satisfeito com o que nós temos. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como escassez. Né? E completa no 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a melhor forma de combater é estar satisfeito com o que nós temos. Né? Não ficar almejando aquilo que você não pode. Mas isso não quer dizer que você não quer trabalhar para conseguir. Você pode trabalhar, mas ficar satisfeito com o que você tem. Né? Não ficar almejando sempre mais. Porque as coisas na vida acontecem naturalmente. Se você coloca na mão de Deus, e as bênçãos vêm quando você menos espera. Não é a hora que você quer, vem na hora que você menos espera. Né? Eu acho que eu dei um testemunho aqui. Eu tinha uma causa na justiça, no INSS. Levou 12 anos. Né? Eu coloquei na mão e esqueci. Deixei na mão. Né? Ano passado, quando menos espera, né? Primeiro foi liberada a carta precatória. E de repente veio já, liberando a carta precatória, tudo já. Quando eu não estava nem esperando, eu falei, bom, isso vai ser, deixa para, né, quando veio ano passado, levou 12 anos. Né? Mas eu deixei na mão de Deus e descansei. Mas veio na hora que a gente menos espera, não estava esperando mais. Né? Descansei, coloquei na mão e falei, da hora que vier, eu sei que vai sair. Agora, o tempo de Deus. Né? E veio. Né? Então nós temos que. Mas eu não fiquei contando com isso já. Só fiquei esperando. E a gente tem que viver satisfeito do que você tem. Aí você vive feliz, né? Porque a vida da gente é assim. A gente vê, quem ganha. Tem gente que vive com um salário mínimo e tem uma vida abundante. Tem gente que ganha 10 mil e vive endividado. Né? Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, acho que era sogro do pastor, acho que era sogro dele. Ganhava um salário mínimo. A casa dele sempre, a geladeira cheia, despensa lotada. E ele tinha acho que 80 ou 90 anos, sei lá. E fazia questão de convidar os filhos todo domingo para almoçar lá. Mas diz que você abria a geladeira assim, ó, o freezer lotado. Despensa lotada. O salário mínimo. Né? E em compensação tem pessoas que ganham bem mais, 10 vezes mais e vivem endividado, dificuldade, né? Sem aquela paz. Mas era homem de Deus, né? Deus abençoa, né? Em Gálatas 5:21, Gálatas. Vamos ler do versículo 16 em diante, para poder entender melhor. As obras da carne é obra do Espírito. Diga assim:
Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções. Invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais que os tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Amém? Então o que é? O que significa um pecado? Que nós devemos eliminar na nossa vida para ficar próximo de Deus. Nós temos que eliminar tudo isso aqui para ficar próximo de Deus. Né? É isso que nós temos que a inveja afasta de Deus, que a inveja não é de Deus. A própria Bíblia diz, né? Ele condena. Então não é de Deus, ele afasta, né? Então, o que é que nós aprendemos para combatê-lo? Nós temos que buscar, nós não podemos ficar acomodados também, nós temos que trabalhar para buscar sem murmurar a Deus, né? Sem murmurar a Deus, né? Aí, mesmo nas circunstâncias que você está passando, a luta que está passando, né? Agradecendo a Deus por tudo. No momento certo, Deus abençoa. Ele vem com a providência. Mas nós temos que acreditar. Muitas vezes a gente fala assim, está demorando as coisas. Mas não é demora. Para Deus não tem demora. Deus muitas vezes fala assim, vai parecer na última hora. Deus não vai ser na última hora. Para nós pode ser, para Deus não. Né? Então a gente tem que esperar. Deus dá instrução. Quando você busca de Deus, dá estratégia. Uma vez, faz o que, uns 20 anos atrás, eu estava numa situação muito difícil, porque para mim, para o Evangelho, eu paguei um preço muito alto. Né? O que eu tinha, as coisas materiais, aos olhos humanos, eu perdi tudo. Né? E na época eu não era crente, eu era espírita. E tudo que eu tinha tirou tudo. Eu não estava entendendo nada. E eu me lembro que, aí eu fiquei, na época, eu fiquei com os 2 filhos. Eu tenho 2 filhos adotivos, mas são bênçãos de Deus para mim. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, filho adotivo só dá trabalho. Para mim são uma bênção. Tá? Tanto é bênção que meu filho, quando tinha 5 anos, nós íamos adotar a menina. E nós estamos muito preocupados, a falar a verdade, que eles não eram nossos filhos que eram adotivos, tal, como fazer. Aí consultamos psiquiatra, pediatra, psicólogo. Uns falavam que devia falar, outros falavam que não devia falar, outros devia falar depois de 10 anos, contar a verdade. Quando eu tinha 5 anos, eu estava de férias no banco até, e a avó dele estava aí lá, estava em Blumenau, estava dando enchente, eu estava de férias, estava assistindo televisão, e meu filho estava brincando, assim, de repente ele parou e disse assim, para tudo que eu tenho uma coisa muito séria para falar para vocês. Foi. Eu estava num berço sujo, lugar sujo, de repente eu estava num berço lindo. Ele disse assim, escolhi você para ser meu pai e você para ser minha mãe. E abraçou nós por trás, já o tamanho do mundo. Mas falou, mas quem que falou isso para você? Ele é canhoto, né? Falou, Jesus aqui, ó, Jesus falou para mim. Acabou. Quer dizer, o próprio Deus, eu não era crente ainda. Deus, vê como a gente que,
estamos hoje aqui, Deus lá atrás já estava cuidando da gente. Nós preocupados, tudo, né? E disse outra coisa, essa criança que vocês vai vir aí, se for menino, coloca o nome de Gabriel. Se for menina, põe o nome de Raquel. Veio menina Raquel. Para ela não teve dificuldade nenhuma, ele mesmo foi falando as coisas, né? Então veja bem como Deus é bom. Então Deus tinha um plano na minha vida, mas só que eu paguei um preço para vir para Jesus. Preço aos olhos humanos. Hoje eu já agradeço a Deus, né? Então agradeço a Deus porque Deus cuida daqueles porque eu nunca tive inveja das coisas. Eu me lembro que eu trabalhava no banco, as coisas, o pessoal me chamava que eu era muito honesto, né? E a gente recebia algumas propostas e tal, e eu sempre caía fora, né? Nunca fui de envolver essas coisas. Eu sempre estava satisfeito com o que eu tinha, né? Mas, para vir para o Evangelho, Deus, o que Ele fez? Primeiro, a parte familiar. A minha primeira esposa foi embora, deixou os 2 filhos, eu fiquei com os 2 filhos, cuidei deles há 12 anos. Fui pai e mãe com eles, né? Até na época eu pensei para levar para minha mãe, que morava em São Paulo, falei, não, eu que fiz a besteira, então eu vou cuidar desse filho. Trabalhava, cuidava. Muitas vezes, a menina tinha, acho que 11 anos, eu tinha que trabalhar, então, naquela época, eu já não trabalhava em banco, eu tinha que sair para visitar as empresas e tal, e a menina ia junto, não queria ficar sozinha em casa, fazia as tarefas dentro do carro, ficava dentro do carro, né? Mas, graças a Deus, eles podiam ter criado um monte de problema, um monte de coisa, previsto. Ficou 2 anos sozinho em Curitiba, os 2. Não me deram problema nenhum. Graças a Deus. São uma bênção, né? Então, veja bem, Deus cuida daqueles pessoas que você... E Deus, depois, trouxe para o Evangelho. Deus tinha um plano, um propósito na minha vida. Tirou as pessoas que eram empecilho, ia ser empecilho na minha vida, né? E eu sempre, depois eu comecei a pedir falou, Senhor, me dá uma esposa abençoada, eu quero fazer a obra de Deus. Mas eu dei as características que eu queria. Falei, eu quero assim, 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 que não tenha filhos, porque tenho 2 filhos adotivos para não ter problemas. Deus preparou a Val. Val já nasceu no lar cristã, né? Quando eu conheci ela, falei assim, eu tenho um chamado de Deus, eu quero fazer a obra. Né? Deus preparou. Então Deus prepara tudo, é no tempo só que levou 12 anos, né? Eu esperei 12 anos. A Val era viúva, 20 anos, sei lá, 21 anos. Então Deus preparou tudo. E meus filhos são uma bênção. E meu filho ele é alto, tem 1,95 m. Onde eu vou, ele é formado em Direito e trabalha na polícia. E quando eu vou lá, ele me abraça e apresenta. Esse é meu pai. Não falei para você que eu tinha um pai japonês? Mas como é que pode? Você, né? Ele é alto, né? Eu baixinho. Ele tem 1,95 m. Não é que meu pai deu muito fermento quando eu era pequeno, por isso que eu cresci muito. Eu levo tudo na brincadeira, né? Então, eu agradeço a Deus, e Deus colocou no meu caminho, deixou os 2 comigo para eu não desviar. Porque o mundo vem dizer assim, quando eu fiquei sozinho, vai embora, mas vai cuidar da tua vida, vai. Até queria que eu fosse para o Japão, né? Até o irmão meu, você veja como é que é as coisas. Meu irmão falou, vai para o Japão. Falei, meus filhos, leva junto. Não vou levar. Não vou para o Japão, não, vou ficar aqui. Porque se eu for para o Japão, ele depois não vai estudar mais. Eu vou ficar aqui. Porque Deus, era o plano, Deus queria que eu ficasse aqui, né? Eles estudaram, se formaram. Então, nós temos que ficar na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus não desampara, Ele cuida. E tem cuidado, gente. Eu descanso, eu nunca deixei de dormir quando os meus filhos saíam. Só perguntava, para onde é que vocês vão? Eu vou dormir, eu ia dormir. Até hoje, eles moram em Curitiba, eu sei que tem problemas, me ligam para mim e falam,
O pai tem isso, tá, eu oro e vou dormir. Então eu não fico preocupado, não. Entrego na mão de Deus, e Deus tem cuidado deles, tem abençoado, né? E na nossa vida também. Então, nós temos que estar longe, como a palavra de inveja. Não querer o que os outros têm. Porque Deus tem um propósito para cada um. Tem para o Laura uma coisa, para a Denise é outra. Cada um, Deus tem um propósito, um plano, uma forma de abençoar, né? Então não podemos comparar uma com o outro, não tem que comparar. É a mesma coisa a célula, cada célula tem uma característica, não adianta querer copiar. Ministério é a mesma coisa, você querer copiar. Eu me lembro que em Curitiba, quando saiu o grupo, tem uma igreja em Curitiba, Comunhão Aba, tem mais de 10 mil membros, ela tem 26 anos, começou com 12 casais, já começou com célula. Quando eles começaram, muitas igrejas foram imitar, nenhuma deles foi para frente. E essa igreja continua, hoje tem uns 10 mil membros, tem mais de 1000 células, né? Uma igreja muito grande. Então, não tem que copiar. E o pastor Miranda está no mesmo caminho, ele não está copiando nem de lugar nenhum. Ele está indo no que Deus colocou, com paciência, perseverando, formando, está estruturando a igreja. E na nossa vida também. O caminhar de cada um é diferente, né? O Lauro e a Denise, Deus tem um plano, né? Não adianta querer comparar com outro casal, né? E assim com cada um de nós. Não tem como comparar o casal, porque o fulano tem, você tem que ter, eu quero ter uma família igual a outra família. Não. Deus tem um plano para cada um. Agora, depende de nós também, né? Não é só... eu estava vendo um programa um dia desse, o cara colocava diabo não está nem aí, pô, né? As coisas ruins jogam tudo nas costas do diabo, né? E quando é nós mesmos que erramos, né? Nós temos que nós também temos que admitir que nós erramos também. Nós somos carnais, todos nós somos pecadores, nós erramos, né? Perfeito só Jesus. O bom, só Deus, né? Ninguém é bom. Então, aqui diz assim: a inveja é um problema sério. Ceder às suas tentações pode acarretar uma série de consequências graves. Por isso, algo que precisa ser tratado com seriedade e dedicação. A gente tem que policiar nossas atitudes, nosso falar. Em Tiago, capítulo... Deixa eu ver aqui, fala sobre... Nós temos que vigiar a nossa língua também. Acho que Tiago fala. Capítulo 3, tem um título: os pecados da língua é o dever de refreá-lo. Vou ler aqui. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande, batido de rijo vento por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, não só pelo que chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas de inferno. Então veja, a língua, nós temos que vigiar o que nós falamos. Aqui está o poder, né? Então nós temos que estar vigiando.
queria ler uma história de um vagalume. História de vagalume. Não sei se alguns conhecem. Você conhece a história da cobra e do vagalume? Era uma vez uma cobra que começou a perseguir um vagalume que só vivia a brilhar. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora e a cobra nem pensava em desistir. Fugiu um dia, 2 dias e nada. Ela não desistia. No terceiro dia, sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso te fazer 3 perguntas? Não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou te comer mesmo, pode perguntar. Pertence à sua cadeia alimentar? Perguntou o vagalume perguntando para a cobra. Né? Não. Te fiz alguma coisa? Não. Então por que você quer me comer? Porque não suporto ver você brilhar. Então aqui fica a pergunta. Que tipo de pessoa você é? Cobra ou vagalume? Isso aqui é inveja, né? A cobra tinha inveja porque o vagalume brilha. E as pessoas muitas vezes têm inveja dos nossos brilhos. Quem tem Jesus, quem tem Deus tem um brilho, olhar diferente. Mesmo que está dificuldade, teu olhar é diferente. Você tem um brilho. Né? Eu me lembro uma vez quando a minha mãe eu tinha enterrado, foi num sábado. Minha mãe faleceu numa sexta, e nós enterramos num sábado. Domingo de manhã, bem cedo, eu fiquei sozinho na casa, que era da minha mãe, ainda estava em São Paulo, e veio meu tio, que é irmão da minha mãe, e a esposa da minha tia. 8 horas da manhã, bateu lá. Eu falei, poxa vida, 8 horas da manhã, eu estava até meio acordando, e falei, mas todo mundo sabe que a minha mãe morreu, não tem só eu que estou aqui, quem será essa hora? Né? Vieram o casal, meu tio e minha tia. Eu falei assim, vim tomar café com você, a minha tia, né? Eu falei, vamos fazer o café ainda. Aí conversando, conversa vem, conversa vai, a minha tia falou assim, eu queria que teu tio fosse igual a você. Sem problema, tranquilo, né? Falei, tia, eu acho que eu tenho um problema muito mais que você. Só que eu tenho Jesus. Meu problema está tudo na mão dele. O que adianta se eu não conseguir resolver? Eu trago na mão dele. Eu vou ficar triste? Não. Né? Então nós temos que ter o testemunho para alcançar a nossa família e a própria nossa mudança. Né? A gente tem o brilho de Cristo. E nós temos que ter esse brilho de Cristo. Né? Então nós não podemos perder esse brilho. Que quando a gente perde o brilho, você mesmo começa a questionar. Por que o fulano vai bem e eu não vou? Por que o fulano cresce e eu não? Né? Quando tiver essa dúvida, alguma coisa que precisa de uma resposta, tem lá em Tiago capítulo 1. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos buscar sabedoria em Deus, diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, nada lhe se impropera e ser concedido. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Então peça sabedoria, que Deus possa dar sabedoria, né? E o que nós temos que estar é contente com o que nós temos, satisfeito com o que nós temos. Se quer ao mais, vamos batalhar, né? Não com inveja, querendo os outros, mas Deus tem um propósito para cada um, um plano para cada um. Como tem para o Tiago e a Thaís, Deus tem um plano. Só que tem que esperar em Deus. Quando não tem Deus, a gente precipita e toma decisões precipitadas. Aí você vai por na água. E vem proposta, viu?
Esse testemunho também acho que eu já contei. Uns 25 anos atrás, eu estava numa situação muito difícil financeiramente, porque deu rolo na família, um monte de coisa. E recebi uma proposta, até foi um advogado meu, falou: Mauro, você vai conversar com o Patrício Seu, um japonês muito rico lá em Curitiba. Ele tinha uma distribuidora de implementos agrícolas, essas coisas. Só disse: mas você vai ter que pôr gravata, paletó. Falei: poxa, já não estou usando isso, mas não, você tem que ir. Paletó, gravata, você tem que ir. Tá bom, eu arrumei e fui lá conversar com ele. Aí ele fez uma proposta. Eu tenho o teu advogado, meu amigo, indicou você. Eu tenho uma proposta para você, só que é para o Rio de Janeiro. Você vai trabalhar, vou abrir uma filial no Rio de Janeiro, para atender o estado do Rio, uma parte do Espírito Santo, sul de Minas. E você vai ter que ficar lá 6 meses, só que não pode levar a família, não pode levar a família. Também não perguntei por que, nada disso. Saí de lá, eu falei: eu vou pensar. Eu fui orar. Orei a Deus e conversei com um pastor. Como eu tinha muito conhecido pastor, muito dizia que era bênção de Deus. Mauro, é de Deus, aceita. Sabe quanto que a proposta que foi para ganhar? Para começar, 25 mil reais. Isso há 25 anos atrás, era dinheiro, né? Você pode ganhar até 60, 70, 100 mil reais por mês. Mas eu achei muita coisa. Aí fui orar. E um dos pastores disse assim para mim, um dos que eu falei: Mauro, ora, Deus vai te dar uma resposta. Não sei que de forma Deus vai dar uma resposta. Eu achei muita coisa, né? Olha, se eu não tivesse Deus, eu já tinha aceitado. Orei. E naquela semana eu tive um sonho. Eu tinha um carmanguia, o Fernando, aqueles carmanguia antigos, sabe, dos lugares e tal. Quando eu era solteiro, tinha um carmanguia. Aí estava indo numa estrada asfaltada, de repente tinha um morro assim que eu não podia ir. Eu tive que voltar. Aí eu disse: poxa vida, não é para me aceitar. Não é de Deus isso aí. Aí eu voltei, falei: não é para aceitar. Aí fui falar com o pastor, falei: pastor, não é para aceitar, né? É o laço. E eu não acabei não aceitando. E era um laço mesmo, que eu podia cair no laço. Eu sei lá que rolo que era isso, para ganhar tanto dinheiro, né? Então a gente, se não tem Deus, porque eu já era cristão na época já, então já era outra coisa. Então eu orei e Deus respondeu. Né? Então é isso aí, Tiago. Assim, aos olhos assim era de você, né? Eu estava numa situação difícil, 25 mil, poxa vida. Era dinheiro, né? Mas não era de Deus. Então nós temos que orar tudo, buscar de Deus, né? E recebi outras propostas que eu não tenho, aqui não, se eu contar um monte de coisas que eu recebi na época, né? Que vinha, como gerente de banco, você recebia propostas que você ficava, a tentação era muito grande, né? Mas a gente tinha que estar firme. Mas eu não era crente, mas Deus guardou desde aquela época. Deus tinha um plano na minha vida, né? Então nós temos que estar firmes na presença de Deus, e nós temos que aprender também, para encerrar, eu queria levar em Colossenses, acho que é Colossenses 4, 5, vamos ver aqui. Deixa eu ver nessa.
Na Viva diz assim: aproveite ao máximo as suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Seja sábios em todos os seus contatos com eles. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus dá. Tá? Deus tem oportunidade para cada um. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Muitas vezes nós deixamos passar a oportunidade, né? E nós perdemos a bênção. Então nós temos que aprender a aproveitar as oportunidades, né? Nós temos que aproveitar todo o tempo que aparece aquelas oportunidades que Deus dá. Deus quer abençoar. Deus tem prazer em abençoar os filhos de Deus. Amém? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua. nem a. Vou ler de novo. Não cobiçará a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. É isso aí. Amém? Então nós temos que não cobiçar as coisas dos outros, porque Deus tem uma bênção para cada um. Amém? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Eu não sou como o pastor Miranda, mas ele tem a maneira de ensinar, cada um tem um jeito, né? Mas eu agradeço a Deus porque cada estudo que dá, a gente tem que pesquisar muito, né? Na outra congregação que nós estávamos, nós ficamos 7 anos, eu e a Val, dando estudo bíblico lá. Como a Val foi professora, então ela fazia né, montava as coisas, tudo direitinho, né? Montava gráfico e coisa, me ajudava nessa montagem. Eu já não sou muito de fazer, eu escrevi aqui e acabou, né? Inclusive tem ensino de palavra sobre Sansão, tudo gráfico. Tem outra da Adão e Eva também, que ela fez um slide, tudo, né? Tem as coisas mesmo, como ela é professora, então montava as coisas, tudo ajudava as coisas, né? Então ela faz no computador, mexe, faz as coisas, gráfico, tudo lá, né? Eu já não sei fazer essas coisas. Mas essa é uma oportunidade que vale a pena, porque obriga a gente a estudar, pesquisar, né? Eu primeiro orar qual o tema, e depois pesquisar, né? Porque a ler Bíblia a gente lê, mas quando você vai trazer a palavra, você vai ter que estudar mais, aprofundar, né? E buscar a revelação do Espírito Santo, cada palavra, né? E é duro substituir o pastor Miranda, viu? Ele é mestre, né? O pastor Miranda é mestre no ensino. Então, mas a gente procura fazer o melhor. E a gente procura, porque para Deus tem que fazer o melhor, sempre o melhor. Tem um tempo maior e que Deus sempre acrescenta, né? Amém? Vamos colocar de pé. Eu me lembro que uma vez, lá em Curitiba, eu estava num bairro lá trabalhando e de repente entrei numa igreja, eles estavam pregando sobre Jó. Aí eu terminei, ouvi a mensagem, aí o pastor que estava pregando a mensagem disse assim: irmão, essa 1h30 que você ficou aqui, você acha que você perdeu tempo, Deus vai te recompensar em dobro. Então, o momento que a gente fica na presença de Deus, Deus recompensa. Ele dá em dobro. Né? Então, nós temos que estar buscando de Deus, aproveitar. O que nós temos que aproveitar é o pastor Miranda enquanto ele está, porque o ensino dele é profundo.
Nós estávamos na outra congregação, eu comecei a vir, e estava vendo lá, desde 2011, eu tenho acompanhado o estudo do pastor Miranda. Eu me lembro que, quando ele abriu esse ministério no começo, tinha terça-feira de fazer oração. Eu vi na oração, só tinha 3 ou 4 pessoas, só estava o pastor Miranda, mais não sei o quê. Nós vínhamos orar, ficamos um bom tempo orando aí junto com ele, às terça-feira aqui. Aí depois eu comecei a fazer um trabalho em Cândido Mota, na igreja que eu estava, eu não pude vir mais. Mas meu desejo era congregar aqui na época. Mas como eu já tinha assumido um compromisso com outra igreja, o Espírito Santo não deixou sair de lá. Né? Nós saímos da outra igreja quando o Espírito Santo dizia assim, agora pode ir. Teu tempo acabou aqui, pode ir para outra. Né? Até para sair de igreja é isso aí, a gente tem que pedir a direção do Deus, do Espírito Santo. Nós ficamos 4 anos, não deixou sair de lá o Espírito Santo. Dizia assim, não é tempo ainda, não é tempo. Mas eu agradeço a Deus. Eu aprendi muito na outra congregação também. Aprendi muito porque nós tivemos que estudar muito. Quem dava o estudo bíblico lá era eu e a Val, então nós tínhamos que estudar muito. Né? E Deus nos abençoou. Mas eu aproveitava o estudo aqui. Vendo o estudo com o pastor Miranda, aprendia. Né? Então vamos estar orando. Amanhã tem célula, né? A célula, quinta-feira, a célula do Hélio e da Ariane vai começar quinta-feira, que Deus abençoe vocês, né? Nessa caminhada. Tem que ser perseverante. A nossa célula está desde 2014. Estamos ali. Tem que ser perseverante. Né? Quem tem célula sabe disso. Né? A gente não pode desanimar, tem vezes que dá vontade, mas tem que perseverar. Né?